Ok. Esse assunto sobre o Consolador Prometido, nós já conhecemos e já sabemos que se trata do Espiritismo, né? Da terceira revelação que Kardec assumiu e tem uma origem, tem uma gênese. Essa gênese está na história do mundo, registrada há 2000 anos, quando Jesus esteve aqui e já próximo de partir, antecedendo sua partida ou antevendo sua partida, ele pediu aos apóstolos e aos discípulos todos que não se preocupassem com a sua ausência, porque ele iria e pediria a Deus que mandasse outro Consolador. E esse Consolador ficará conosco para sempre. Então, mas tem uma outra, ainda bem mais antiga, que está lá no Velho Testamento, quando no livro de Joel, esse profeta exclama, dando palavras a Deus, dizendo que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, na atualidade, desde aquela época, Deus derramará de seu Espírito sobre toda a carne. E dizia então que nossos filhos profetizarão, nossas filhas falarão, nossos velhos terão sonhos. Isso anunciava a disseminação das faculdades mediúnicas por todas as pessoas, em todos os cantos do mundo. Conforme nós lemos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, o autor dessas palavras, aproveitadas por Kardec nesse prefácio, diz que nestes tempos, como se recebesse uma ordem de comando, os Espíritos do Senhor se espalham sobre toda a terra. E eles se espalham com uma missão de glorificar os justos, de disseminar a verdade e de confundir os orgulhosos, que estão cegos para a verdade ainda. E por essa razão, o Espírito de Verdade conclama os homens de boa vontade para formar fileira junto ao Cristo. E hoje todos nós, aprendizes do Espiritismo, temos a mediunidade como ferramenta, lembrando que o Espiritismo é basicamente uma ciência, e de acordo com a constituição de Allan Kardec, uma ciência filosófica, que não somente indaga com relação às coisas sagradas, mas prova essa ciência filosófica tem como ferramenta a mediunidade. Então, vamos ouvir Kardec dizer que todos os homens são médiuns em menor ou maior grau. Isso quer dizer que nós podemos entrar em contato com os espíritos e também receber deles toda orientação ou toda influência benéfica ou maléfica, de acordo com nossas inclinações. E o Consolador, então, vem nos convidar para compreendermos essas questões todas, porque se trata do conhecimento da verdade, conforme o Cristo expunha há 2000 anos. E pediu que nós conhecêssemos a verdade para, com esse conhecimento, nos tornarmos livres e entendermos que é livre de nossa inferioridade moral, livre de nossa inclinação ao mal ainda. Então, esse conhecimento é importantíssimo hoje. E lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec dedica esse capítulo todo ao Espírito de Verdade. Então, ele fala primeiramente sobre o jugo. Jesus, o Espírito de Verdade, na verdade, é a passagem do Evangelho. Jesus diz que seu jugo é o conhecimento da lei, a lei do amor, e a submissão a essa lei também. Ou melhor dizendo, o jugo é a lei do amor e o fardo é nossa submissão a essa lei. Então, como aprendiz do Evangelho, como aprendiz do Espiritismo, como médiuns detentores de uma faculdade ou não, nós, afeiçoados à proposta do Cristo, vamos nos cerrar fileira junto a eles, a Jesus, a seus emissários, a Kardec, para
conquistarmos em nós mesmos a condição de bons discípulos e de fiéis trabalhadores do Cristo aqui na Terra. E temos no Consolador a instituição da ciência da vida propriamente dita, e vemos que a doutrina espírita é eminentemente científica e que tem na mediunidade a principal ferramenta para devassarmos o mundo invisível, o mundo espiritual, e o espírito é o objeto dessa ciência. Então é o que vamos investigar, o espírito em nós mesmos, o que somos, e o espírito desencarnado que está no mundo espiritual, interagindo conosco ou tentando interagir conosco. E essa interação depende de leis, e essas leis são passíveis de ser conhecidas. E então Kardec vem nos orientar nesse trabalho, dando voz aos espíritos, para que estejamos sempre seguros nesse trabalho de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é o principal fator dessa ciência. Todos nós somos espíritos. Os espíritos desencarnados entram em nós, ou comungam conosco, ou se comunicam conosco, porque somos espíritos em essência. Então, como Consolador prometido, vemos a realização dessa promessa de Jesus e somos herdeiros também dessa promessa. Temos que fazer alguma coisa em razão disso, e esse algo é trabalhar com todo o conhecimento possível para a difusão, o mais plenamente possível, dessas ideias, porque no passado, alguns de nós recebemos esse contributo. Aí vemos que após Jesus, vários, não só os discípulos de antes, mas principalmente um que não conhecia o Cristo, assumiu essa tarefa e a desempenhou com toda a dignidade possível. Esse homem foi um inimigo do cristianismo nascente, foi o doutor da lei Saulo de Tarso, que após conhecer Jesus e sentindo nele próprio a dimensão da verdade que é o Cristo, ele se rendeu e fez a célebre pergunta: que queres que eu faça? É o que também temos que fazer aqui no âmbito do Espiritismo. Nós recebemos, alguns de nós, o conhecimento da faculdade mediúnica, e resposta às indagações, e recebendo a resposta, nós nos perguntamos o que fazer daqui por diante. Então, eu reconheço que sou médium. Então, o Espiritismo diz que eu sou médium, e eu devo perguntar, o que devo fazer daqui por diante com essa faculdade? Qual é a minha incumbência? Qual é a minha tarefa? Algumas pessoas desavisadas, iniciantes nesse processo, perguntam qual é a sua missão aqui na Terra. Talvez não tenhamos uma missão destacada, mas temos todas tarefas a desenvolver. E a principal tarefa é a do autoconhecimento. Eu tenho que saber o que sou, quais são minhas possibilidades, quais são minhas limitações, e fazer o necessário para aumentar essas possibilidades, a fim de eu colaborar o mais estritamente possível com esse emissário do Cristo junto a mim. Então, com isso eu tenho que me especializar. E minha especialização se faz através do estudo. Hoje entendemos que esse estudo é sistemático, é um estudo sério, progressivo, continuado, para que eu conheça o Espiritismo, saiba como manifestar minha condição de médium, e também me aperfeiçoar no tocante a ser um bom profissional, um bom pai de família, um bom amigo, um bom cidadão, tanto aqui na Terra quanto no universo. Então, conforme entendemos o Espírito de Verdade dizer isso nas várias páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou também um obreiro do Senhor. E esse obreiro tem várias responsabilidades no tocante à minha adesão ao Consolador prometido, minha adesão ao Espiritismo, minha adesão
a doutrina espírita, que se faz não só dentro da casa espírita, mas principalmente fora dela. Porque na casa espírita nós ficamos, às vezes, apenas 1 hora, 2 por semana, ou mesmo por dia. Mas isso é muito pouca coisa em relação ao tempo que nós temos cá fora da casa espírita. Então, principalmente fora da casa espírita, é que eu vou manifestar minha condição de espírita, minha condição de cristão, minha condição de médium, minha condição de cooperador do Cristo. E nisso, eu vou ler com toda a atenção possível essas recomendações do Espírito de Verdade, lá no Evangelho, e me colocar de maneira cada vez mais responsável frente àquelas propostas, para que eu cresça em mim mesmo e promova minha evolução espiritual conscientemente. Porque muitas vezes observamos, sem esse conhecimento espírita, há pessoas que são médiuns também, estão evoluindo, mesmo inconscientemente, realizando trabalhos fantásticos lá fora, em vários setores da sociedade, e também no setor religioso. Nós entendemos que a questão religiosa em nós é preponderante, mas não como poderia dizer, a única. Emmanuel diz que das várias atividades que realizamos na Terra, a mais importante é a religiosa, mas não a atividade religiosa do ponto de vista como observamos lá fora. Nós não somos, nem devemos ser religiosos profissionais, digamos assim, mas corações sinceros, devotados à prática incessante do bem, tendo Deus como parâmetro, o Cristo como diretriz máxima e os trabalhadores do Senhor como colaboradores diretos nossos. E para que eles possam colaborar conosco, nós devemos colaborar com eles incessantemente, como prega André Luiz no livro Os Mensageiros. Então, nós temos uma tarefa que é sumamente grandiosa, e nos fazendo conhecer o que é o Consolador Prometido, nós também nos qualificamos para sermos não somente colaboradores do Consolador, mas outros consoladores, porque assumimos essa tarefa junto ao Cristo. Então, quando lembramos que, como ele disse lá atrás, há 2000 anos, que está no meio de nós, e entendemos que ele não está somente na coletividade espírita, cristã, ou qualquer grupamento que seja, mas na intimidade de nós mesmos, na nossa essência. Aí lemos que Carlos Torres Pastorino coloca que o Cristo é a essência máxima do espírito imortal. Então entendemos que ele quer dizer: eu estou no meio de vós. Então, com o Consolador Prometido, dá-se o mesmo. Ele vem para nós, para nos auxiliar, e passamos a ser colaboradores dele, também na consolação de muitos que estão em desespero aqui na Terra, estão desesperançados, estão meio que perdidos, e nós, compreendendo a extensão desse trabalho, nos oferecemos para ser também a voz, mesmo os olhos, as mãos do Cristo junto a eles. E abrindo nosso coração em favor de todos eles, necessitados do mundo, também estamos nos colocando como consoladores, como auxiliares do Cristo, seus emissários, nessa atividade importantíssima de disseminar a luz para todos que se encontram na cegueira ainda, para todos que ainda se veem perdidos na Terra, todos que estão, de certo modo, desejosos de alcançar as benesses celestiais. Então, por exemplo, quando esses necessitados batem a porta da casa espírita e nós os recebemos com alegria, com um sorriso que seja, e ouvimos suas queixas e depois dizemos algumas palavras de incentivo, estamos sendo consoladores correspondentes à assistência amorosa que o Cristo nos conclama na dimensão do Consolador Prometido. E tudo isso, então, diz respeito à atividade de cada um de nós, a nossa compreensão
quanto à extensão das nossas tarefas, para que o Cristo continue agindo através de nós em benefício de todos. E então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a esse respeito, lemos com alguma alegria a lição sobre a missão do homem inteligente na Terra, dentre várias outras. Então, a missão desse homem é se esclarecer para ajudar no esclarecimento geral. Então, a esse respeito, vemos que há muitas possibilidades de esclarecimento aqui na Terra. E bem poucas esclarecem realmente como o Espiritismo nos esclarece, que afasta todos os véus de mistério para que compreendamos não somente o que o Cristo ensinou naquela época, como o que hoje temos condições de perceber com relação à verdade imortal. Então, a esse respeito, lembramos que no livro Boa Nova, por exemplo, o autor espiritual, Humberto de Campos, faz uma observação muito singular. Ele diz que há espíritos, então são tanto encarnados como desencarnados, espíritos esclarecidos e há também espíritos evangelizados. E lembramos que Humberto de Campos só conheceu o Espiritismo, não posso dizer isso não, só realmente começou só fez adesão ao Espiritismo depois de desencarnado. Porque quando encarnado, ele conheceu os escritos de Chico Xavier e fez algumas críticas contrárias ao trabalho de Chico, com relação ao livro Parnaso de Além do Túmulo. Mas desencarnado, ele proclamou essa verdade. Há espíritos esclarecidos e há espíritos evangelizados. E então passou a dizer que daquele momento em diante, ele está se esforçando para pertencer ao segundo grupo, o grupo de espíritos evangelizados comprometidos estreitamente com o Cristo. Então, também é tudo que devemos fazer aqui no mundo, nos evangelizarmos, porque estamos em processo de crescimento espiritual e esse crescimento passa necessariamente, inapelavelmente, por nossa moralização. E nossa moralização só é conseguida através da nossa evangelização, conhecendo a proposta de Jesus, nos deixando tomar integralmente por ela, para que haja nossa transformação. E quando houver essa transformação realmente, encontraremos o sentido de nossa vida aqui no mundo. Por enquanto, estamos tateando nesse propósito. Então, o Espírito de Verdade, que se coloca ali no capítulo 6 do Evangelho, dizendo que veio como antes para promover esse trabalho de renovação dos homens, da humanidade, e ele diz textualmente, venho como antigamente as ovelhas perdidas de Israel, ele então se declara como o Cristo, aqui de novo no mundo, para realizar esse trabalho. Então, enxergamos no Espírito de Verdade o próprio Cristo que voltou ao mundo na condição do Espírito, do Consolador Prometido, e lá é dito que é o Espírito de Verdade, e ele já dizia há 2000 anos que o mundo ainda não conhece, não pode receber porque ainda não o conhece, mas quando vier, ficará conosco para sempre. Então, o Cristo está conosco e vai ficar conosco para sempre na condição do Espiritismo. Então, a partir desse entendimento, identificamos qual é o nosso trabalho aqui no mundo. Todos nós somos trabalhadores da seara do Cristo. E na condição de trabalhadores, temos que proclamar essa verdade o tempo todo. E a proposta do Cristo, talvez a maior delas, seja anunciarmos para todos que a morte não existe, conforme ele ensinou e demonstrou através da sua ressurreição. Mas também através da ressurreição de várias outras pessoas naquela época, como Lázaro, como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim, mostrando que a morte não existe, mostrando que tudo quanto há é a vida incessantemente, embora em dois planos da existência. Então, a morte física só acomete o corpo,
E esse corpo, sendo perecível, liberta a alma, que é imortal, e conforme Allan Kardec nos sinaliza, a alma, libertando-se da prisão corporal, retorna à sua condição original, que é a de espírito, para habitar no mundo espiritual. E a outra proposição do Consolador Prometido, para que não nos reste nenhuma dúvida, é a da reencarnação. A morte não existe, o espírito é anterior ao seu nascimento, é sobrevivente à morte do corpo, e ele pode voltar, e talvez tenha que voltar várias vezes ao ambiente físico, material, para dar continuidade ao seu trabalho de aperfeiçoamento, de crescimento, de moralização, para se ver livre das suas imperfeições todas. E essas imperfeições são o que atrapalham nossa caminhada. E por estarmos ainda muito atrasados, é que o Espiritismo, ou a terceira revelação, foi feita aos homens. E por essa razão, esse é o escopo do Consolador Prometido. Oferecer recursos para que nós, conhecendo a verdade que está em nós e também fora de nós, façamos os esforços necessários para nos transformar seguidamente através do aprendizado da verdade. Eu já finalizei meu tempo? Ou posso falar um pouquinho mais ainda? Pode continuar. Ok. Até então, às 8h45, às 20h45, mais ou menos. Tá, obrigado, Darcy. Então, como espíritas, nós também somos cristãos. E lemos Allan Kardec dizer que o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça para domar suas más inclinações. Então, a principal proposta do Espiritismo é a do autoconhecimento, para que realmente consigamos domar nossas más inclinações. Então, como espíritos reencarnados, sabemos que trouxemos uma bagagem imensa de imperfeições conosco, das nossas várias experiências reencarnatórias. E hoje, o dia de hoje, conhecendo essa doutrina, nos afeiçoando a ela e nos comprometendo perante ela, perante o Cristo, perante Deus, em nos reformar, nós temos todos os recursos necessários para isso. Então, o principal desses recursos é o tempo, o dia de hoje. Mas, conforme nosso aprendizado, vemos que trabalhamos com muita dificuldade. Nada é fácil na trajetória evolutiva do espírito, e principalmente do espírito encarnado. E se trabalhamos com o tempo, veremos, conforme o Espiritismo nos esclarece, que estamos submetidos tanto às leis da matéria quanto às leis espirituais. E temos que corresponder a esses dois aspectos da legislação divina. Então, trabalhando em favor do tempo, veremos que ele também pode ser um empecilho para nós, pelo menos do ponto de vista filosófico, porque podemos trabalhar em outros meios para vencer essa dificuldade. Mas, por exemplo, de acordo com a ciência da Terra, a física, por exemplo, vemos que a luz, que é nosso principal instrumento para visualizar o ambiente onde nos encontramos, demora, saindo do Sol, 8 minutos para chegar à Terra, de modo que nós temos uma defasagem de 8 minutos para observar tudo que está ao nosso redor, tanto quanto a nós mesmos. Então, se o que vemos está no passado, temos que fazer um esforço hercúleo para viver o presente e assim temos condições de criar um futuro melhor para nós. Por essa razão é que entendemos que temos que fazer esforço para vencer todo o peso do passado que pesa sobre nossos ombros e de acordo com essa bagagem que trouxemos das várias encarnações. Então, é necessário que aprendamos a ver a luz. Isso significa vencer um obstáculo maior dessa defasagem que nos faz ainda presos ao passado. Isso significa recordar a legislação de Deus, que, conforme dizem os Espíritos, está toda em nossa consciência. Então,
essa lei de Deus na nossa consciência, que nos indica o livre-arbítrio, que é a possibilidade de distinguir o bem do mal. Aquilo que não fazemos pode ser ainda o mal. Aquilo que queremos fazer e não fazemos ainda é o mal. Aquilo que temos que fazer e fazemos com consciência pode ser o bem. Mas esse bem só será efetivo em nós conforme as consequências de nossos atos. Então, quanto mais conhecemos as leis, melhor condições nós temos para discernir e fazermos efetivamente todo o bem que nós queremos fazer. Então, recordamos que Paulo de Tarso dizia: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. Isso tanto por conta das tendências que temos, que trazemos do passado, quanto pelas condições da nossa vida hoje. Então, lembramos que nossa vida apresenta esses recursos que a divindade nos dá para vencermos nossas imperfeições. Mas, por conta das tendências, nós deixamos levar pelas circunstâncias e, manifestando algum desinteresse nessa compreensão das leis, voltamos a delinquir, voltamos a infringir as leis divinas. E, então, o bem que gostaríamos de fazer, deixamos para depois. Mas, compreendendo tudo isto, ou ainda a extensão de tudo isso, vamos esforçar continuamente para corresponder ao esforço do Cristo e de Deus, ao nos apresentar o Espiritismo, o Consolador Prometido, para vencer nossas más tendências e crescermos um tantinho assim que seja para Ele, para que o futuro seja mais feliz a partir de nossos atos. Então, recordando que não é fácil, lembramos de André Luiz no livro Nosso Lar. Você deve se lembrar, se ainda se recorda da lição, que quando Dona Laura aceita reencarnar para apoiar seu marido, ou aquele que seria seu marido, outra vez na esfera física, ela realiza um culto do Evangelho em sua casa, na colônia, e desse culto André Luiz participa. E ele vê, meio que assombrado, aquele que está reencarnado na Terra, que será futuramente o marido de Dona Laura, aparecendo uma imagem de um aparelho como se fosse a televisão. E ele se dirige a seus filhos e familiares que vão ficar em nosso lar. Dona Laura reencarna, algumas pessoas ficam lá, e a essas pessoas a que ele se dirige, dizendo que rezem por ele, vibrem por ele, para não fazer com que ele busque outra vez as facilidades do mundo, porque isso foi a perdição dele em outras ocasiões. Então isso nos faz reconhecer e considerar e refletir acerca da nossa inclinação ainda para buscar essas facilidades. Para nós é muito mais gratificante, do ponto de vista meramente humano, buscar as facilidades nas várias esferas do nosso comportamento, quando o melhor realmente é enfrentarmos as dificuldades para vencer, para mostrar, para provar nossa força, e a nossa força de espírito. Então, ao nos convidar a essa reflexão, o Espiritismo sugere que nós sejamos como Cristo foi naquela época. Então ele dizia assim, eu não tenho... O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, porque as feras têm seus ninhos, as feras têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E então ele vivia em dificuldade material o tempo todo, e tinha que passar por uma prova tremenda, que era da morte pela morte na cruz, para nos mostrar que nós temos que fazer esforços incansáveis, incessantes e até mesmo sacrificiais para chegarmos a um nível satisfatório no panorama espiritual. Então, nós estamos aqui na Terra para buscar facilidades, para viver à custa de sombra e água fresca.
mas para enfrentar nossas dificuldades todas, nossos conflitos íntimos, a vida difícil que é as vicissitudes da vida material, para que mostremos a nossa força espiritual e cresçamos. Aí lembramos de um episódio interessante, uma mulher casada aproximou-se de Valdo Franco certa vez e perguntou se as dificuldades que ela vivia com o marido eram prova ou expiação. Essa é a característica do nosso planeta, ainda falando de provas e expiações. Então, todos os espíritos estão sofrendo essas duas problemáticas aqui no mundo, ou expiando, ou fazendo testes para adquirir méritos no futuro. Então, Divaldo, que não tinha nada a ver com os problemas dela, disse: se for uma expiação, faça com educação. Se for uma prova, tire 10. Então, o espírita e o cristão espírita vai se esforçar o tempo todo para domar suas más inclinações e tentar tirar pelo menos um 9,5 em cada prova que enfrentar. E também, em silêncio, no silêncio de si mesmo, vai realizar seu trabalho de expiação das faltas cometidas antes, e isso sem afetar ninguém, sem levar preocupação para ninguém, sem levar preocupação para ninguém, porque isto é algo íntimo. Então, por vezes, sentimos essa dor e nós podemos pedir socorro, vamos até a casa espírita, vamos a um templo religioso qualquer, obtemos o consolo, o alívio momentâneo, mas no espiritismo, esse alívio vem na forma de esclarecimento. E é como se nos dissessem: você está assim, sofrendo desse jeito, porque quer. Você tem a força necessária para modificar essa condição. Então, entendemos que a principal palavra que rima com espiritismo, talvez a única, seja responsabilidade. Porque por esse conhecimento, desde que compreendemos Jesus, nós temos que estar semeando. Logicamente, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, por tudo que nós pensamos, por tudo que nós falamos, por tudo que nós sentimos. E temos o dever de tornar isso sempre algo prazeroso para nós e para mais alguém. Então, somos todos instrumentos do bem aqui na Terra. Por essa razão, devemos fazer o bem nesses 4 aspectos: pensando, falando, sentindo e fazendo concretamente. Então, para nós, nada é muito fácil, porque a esse respeito, voltamos ao Livro dos Espíritos e vemos o Espírito dizerem que não basta não fazer o mal aqui na Terra, é preciso fazer o bem. Lá no Evangelho, Jesus diz que não basta fazermos o bem, é preciso sermos bons. Então, segundo os Espíritos, para fazermos o mal, basta ficarmos parados, sentados, de braços cruzados, e julgaremos não estar fazendo fazendo mal a ninguém, mas também não estaremos fazendo bem, nem a nós mesmos. Então, fazer o mal é muito fácil, basta não fazer nada. Mas para fazermos o bem, nós temos que sair de nós mesmos e realizar algum tipo de esforço em benefício de alguém, para que esse benefício se reverta em nosso proveito. Então, nós temos muito o que fazer, muito o que pensar. E também modificar o modo como nós estamos sentindo. Nossos são importantes. Eles são, de certa maneira, como posso dizer, são importantes, mas são inferiores, digamos assim, ao que o outro está passando. No momento que o outro nos oferece o sofrimento, nós temos que oferecer a consolação e a esperança.
porque somos espíritas, porque somos cristãos, porque somos auxiliares do Cristo e somos instrumentos como médiuns dos emissários do Senhor, junto a todo aquele que nos procura, trazendo o seu sofrimento, o seu drama, para que nós ofereçamos possibilidade de superação. Então, o mínimo que podemos fazer em relação aos sofredores é emprestar os ouvidos. E emprestando os ouvidos, eles desabafam e se sentem bem. E se nós, nesse momento, estivermos vibrando por eles, pedindo a Deus que ampare aquela criatura que sofre, então ele vai sair de nossa companhia repestelado, não é a palavra essa não, reconfortado. Então, teremos feito algo em benefício deles, aparentemente não tendo feito nada. Porque somente oramos, isso realmente é fazer alguma coisa, somente ouvimos, nós somente vibramos por ele com o nosso coração, nós não falamos e às vezes nem demos um abraço, mas ele sai de junto de nós gratificado, porque o Cristo, através de seus emissários, estão ali utilizando nosso potencial em favor daqueles todos que nos procurem. Então, o Consolador Prometido também nos consola através do esclarecimento. E essa, segundo me parece, é a principal condição do Espiritismo, que esclarece consolando e consola esclarecendo, principalmente dizendo, informando que a morte não existe, que ninguém morre, que todo problema tem uma solução, que tudo passa, nada fica sem resposta. Então, sendo assim, nós temos que pesquisar profundamente, lendo os livros, ouvindo essas palestras, buscando informação somente, ouvindo a consciência, sentindo o coração e nos perguntando o que é que o Cristo quer que façamos a partir desse conhecimento. E então enxergaremos nosso caminho, nosso roteiro a perseguir aqui no mundo. Então, sabedores disso, vamos nos colocar favoravelmente junto ao Cristo e caminhar cada vez mais para frente, para o alto, como fala o nosso mentor, o mentor de nossa casa, irmão Jerônimo, que nos convida a essa colaboração estreita com Jesus. Então, seremos seus olhos, observando onde está a dor, onde está o sofrimento e levando possibilidade de consolação, sendo sua voz, dizendo palavras esclarecedoras e incentivadoras para todos aqueles que estão ainda no escuro aqui no mundo, e também sendo suas mãos, levando o lenitivo a quantos padeçam aqui no mundo, pela fome, pela nudez, no mundo. Então nós temos muito o que fazer. É impressionante o campo de trabalho do espírita e do cristão sincero. Então, naquela época, passeando certo dia por uma plantação, junto com seus apóstolos, o Cristo apontava aquele verdor todo e dizia que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ensinava aos seus discípulos: peçam a Deus que enviem trabalhadores para a seara. E de repente aqui estamos. Hoje os trabalhadores do Senhor são muito mais numerosos que aquela época. Mas, ainda assim, o trabalho continua sendo grande. E não é somente na esfera material que nós encontramos a dor, mas também na esfera espiritual. Então, na sala mediúnica, por exemplo, nós temos a possibilidade de conversar com os espíritos, de ouvir tanto as orientações dos amigos espirituais, quanto as queixas, os dramas daqueles espíritos que sofrem ainda, porque passaram da terra para o mundo espiritual em condição lamentável. E, especialmente os que sofrem, falam assim para os médiuns: não usando essas palavras, enquanto estava aí, encarnado, coisas que hoje não faço a mesma coisa.
Então, nós precisamos comer essa ação e perseverar no caminho da autossuperação para que nós não continuemos sofrendo nem provocando sofrimento ao nosso redor. Então, isto também é uma dificuldade, porque estamos acostumados a não fazer nada e hoje entendemos que é preciso fazer alguma coisa. E fazendo alguma coisa, vamos estimular cada vez mais a fazer sempre mais. Então, o dia de hoje é importantíssimo para essas reflexões. Amanhã será um novo dia com mais tarefas a desempenhar. E, para isso, temos que comprometer seriamente com nossa consciência e com o Cristo e com Deus, cada vez mais, a fim de merecermos aquele acréscimo de misericórdia que tanto queremos, mas só receberemos se fizermos jus, trabalhando incansável, incessantemente, junto ao Cristo. Então, meus amigos, eu vou parar por aqui e espero que vocês me façam perguntas, se tiverem perguntas a fazer, porque não estou aqui na condição de professor, mas de aprendiz. E nós aprendemos mais dividindo essas opiniões. Obrigado a todos, muita paz. Alberto, você me colocou aqui na Berlinda, muito obrigado. Eu quero ser sempre seu amigo. A primeira questão diz respeito à deturpação da palavra do Cristo, né? Aí lembramos que, como Sócrates, ele nada deixou escrito, encarregou outras pessoas de escreverem seus ensinamentos. Mas então, entendemos que o ensinamento de Jesus tem dois sentidos, o sentido direto e o sentido oculto. E o sentido oculto é esse que ele destinou à humanidade futura, a nós. E o Espiritismo vem ser a chave com a qual nós discerramos todo o mistério contido no Evangelho. Entendemos tudo que Jesus não pôde ensinar diretamente. O ensino direto é fácil, facilmente visível, digamos assim, mas foi corrompido. Mas o ensino oculto não pode ser corrompido porque não é conhecido. Então, durante mais de 1000 anos, observamos essa corrupção dos ensinos de Jesus. Então, foi necessário que o Espiritismo viesse no tempo previsto para recuperar a essência do ensinamento do Cristo. Então, vemos que alguns autores, especialmente os autores espíritas ou espirituais, têm essa incumbência de trazer para nós o real entendimento do cristianismo. Então, entendemos que a esse respeito, nossa inferioridade moral, tanto quanto nossa ignorância a respeito dessas coisas celestiais, foi responsável por esse estado de coisa, né? Essa corrupção toda, essa deturpação. Mas agora somos chamados a reconsiderar em nós mesmos todo o mau serviço que fizemos ao Cristo no passado. Então, os espíritas de hoje são os cristãos falidos do passado. Então, por deturpar a verdade, eles vêm agora tentar corrigir isso de forma direta. E eu sinto isso em mim. Quando fui chamado a palestras, eu senti a grande dificuldade, entendi que no passado eu falei muito para o Cristo, fiz muito contra o cristianismo. Hoje, voltando à casa paterna, digamos assim, eu tenho a obrigação de me curvar perante o Cristo para não defendê-lo, mas exaltá-lo, não perante a massa, mas perante mim mesmo, com a própria consciência. Então, com isso, eu resgato o meu trabalho contrário de antes. E vem a segunda questão que você faz, né? Sobre o fanatismo. Então, no começo, eu me apaixonei demasiadamente pela doutrina espírita, porque trazia de forma lógica, de forma plenamente aceitável, com todo o seu bom senso, com toda a sua coerência, o sentido da nossa vida aqui na Terra. E essa paixão, no início, foi ruim, porque me quis fazer mergulhar de cabeça nessas águas. E isso me levou a uma espécie de fanatismo. Eu queria converter os outros com essa coisa bela que eu tinha encontrado. Mas vimos
eu percebi isso, que aquilo que eu recebi no início era insuficiente para convencer qualquer pessoa. Servia apenas para a minha conversão, para a minha convicção. Mas aquilo era superficial. Havia muito mais água no poço para eu beber. Então eu tive que ir caminhar, indo com um copinho, bebendo um pouco de cada vez, até compreender isso que eu compreendo hoje, que também ainda é insuficiente. Há muito mais a ser buscado. Então eu vou lá, da frase lá no final. Senhor, fazei que eu procure mais. E só isso me dá margem para continuar pesquisando, para continuar investigando, para seguir no meu autoconhecimento. Então, o que é que eu sei de mim hoje? O Espiritismo é isso, autoconhecimento. O que é que eu sei de mim? Nada. Eu sei do meu nome, da minha condição material. Isso é tudo? Não. Há muito a ser buscado. E por essa razão eu refreio meu ímpeto. Vou cada vez mais devagar, porque sabemos que a tarefa de autocrescimento, de evolução, é urgente, inadiável, mas não pode ser feita com pressa. Então eu dou um passo de cada vez para chegar até lá. E vou compreender meus irmãos caminhando também com essa mesma vagarosidade, ou simplesmente não tendo condições ainda de caminhar com toda a firmeza possível, ou caminhar também como eu no início manifestava esse fanatismo. Então, compreendendo isso, eu respeito e o quanto possível esclareço para que eles também sigam no ritmo mais consentâneo ao movimento de cada um. Grato, meu amigo, pela resposta. Chico, boa noite, meu irmão. Tudo bom? Tudo em paz. Obrigado. Graças a Deus. Bom você estar conosco. Eu gostaria de saber, né? Meu amigo Quem? Olá, tudo bom, né, Chico? Quando a gente abre a Bíblia, principalmente em João, que esse Consolador é colocado, que Jesus diz ali a João, que é o Espírito Santo. Né? E esse Espírito Santo sabe muito mais do que o mestre. Às vezes dá uma confusão, como Alberto falou aí, da letra, a interpretação da letra. Então, esse Espírito Santo, ele vai ser o mestre que vem nos ensinar mais coisas, ou relembrar o que o Cristo disse. Aí dá a impressão que essa superioridade desse Espírito Santo é mais do que o mestre Jesus. O que é que você nos diz? Muito obrigado pela sua exposição. Ok, Agenor. Então eu volto a recordar essa frase da Francisco de Assis. Senhor, fazer que eu procure mais. Então, quando nós estamos nessa caminhada e buscando sempre, nós encontramos informações magníficas. Então, no passado eu li o Evangelho de Tomé, Estrela da Porta, pela igreja, da teologia. E nesse Evangelho de Tomé, há informações maravilhosas a respeito dos ensinamentos de Jesus. E também há algo referente a essa parte da prece Francisco de Assis, que diz assim, aquele que busca, nós todos somos buscadores da verdade, continue procurando até quando encontrar, ou seja, nada será satisfatório. Encontrando, ficará perturbado, é a nossa condição nesse momento. Perturbado, ficará maravilhado, e maravilhado reinará sobre o todo. Então, com o Espiritismo, nós aprendemos que o homem é um ser de dupla natureza. É o espírito encarnado. Pela condição do corpo, ele participa da natureza humana, material e animal. Pela alma, ele participa da natureza espiritual. E, neste momento, principalmente quando somos ignorantes de nós mesmos, a parte material domina sobre a parte espiritual. Mas o que tem que acontecer é que o espírito domine sobre a matéria. Com o espiritismo, nós estamos tendendo a isto.
Então, eu já esqueci a sua pergunta, mas vamos continuar. Então, estamos aqui procurando conhecer o máximo possível para nos libertarmos das falsas impressões e as impressões que nós criamos muitas vezes. Então, é um esforço que temos que fazer. Nós ainda não podemos conhecer tudo. Então, a esse respeito, alguns autores espiritualistas da verdade. Um deles é Carlos Torres Pastorino, que na obra Sabedoria do Evangelho destrincha cada palavrinha que Jesus pronunciou no Evangelho, cada palavrinha que os apóstolos escreveram no Evangelho, para nos fazer entender que tudo é muito mais grandioso do que podemos observar nas lições que ocasionalmente compulsamos. Então, tudo ainda é superficial. Então, para conhecermos plenamente, temos que fazer esforços incansáveis nesse sentido. Então, por exemplo, com relação ao Espírito Santo, como você diz, Pastorino diz que todo Espírito é santo porque é criatura de Deus. Dá para concordarmos com isso. Todo Espírito é santo porque é manifestação da divindade. Mas você se refere a um tipo de Espírito Santo, digamos assim, aquele que seria parte da Santíssima Trindade da teologia católica e também protestante. Mas esse Espírito Santo se refere ao Espírito que é o emissário de Deus ou do Cristo, que se comunica diretamente com os homens. Então, quando, como médiuns, nós recebemos comunicação mediúnica, essa comunicação vem sempre de um Espírito Santo, não do Espírito Santo, que o Espírito Santo, o máximo, é Deus, é o próprio Deus. Ou, na hierarquia, mais abaixo, esse Espírito Santo é o próprio Cristo. Mais abaixo de Deus, abaixo do Cristo, o Espírito Santo é aquele que se comunica com os homens, se comunica conosco ou através de nós. É simples assim. Obrigado, meu irmão. Interessante o seguinte, então esse Consolador prometido, ele já foi enviado para que a gente tomasse uma ideia antes de Kardec, do Pentecostes, né? Sim, no Pentecostes. A gente já tem mais ou menos uma ideia de Espírito Santo. Mas o Consolador poderia ter sido revelado ao mundo no século XVI, através de Martinho Lutero, que não compreendeu direito a sua tarefa e instituiu entre nós o protestantismo. E por essa razão é que o Espiritismo teve que ser revelado através de Allan Kardec no século XIX. Obrigado. Belo esclarecimento. E aí, gente, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Ô, Chico, uma coisa interessante que você disse, eu estava pensando realmente que acontece no dia a dia, por exemplo, fora das casas espíritas, por exemplo, quando alguém que olha a tudo e a todos com os olhos do amor, do coração, a todo momento, a toda fração de segundo, você vai numa rua, de repente vem alguém que você nunca viu aquela pessoa. De repente aquela pessoa chega e conta uma situação muito assim, séria, de sua vida. Aí, naquele momento, a pessoa que ouve aquilo, fica sem saber, meu Deus, o que eu vou responder? De repente vem uma inspiração, acho não, com certeza, do plano superior, e a pessoa orienta aquela pessoa que falou aquilo. Então, passado dias, você reencontra aquela pessoa, e aquela pessoa fala aquilo que fez. Foi tudo certo, me trouxe um problema muito sério, deu tudo certo. Isso acontece constantemente, né, com a gente, e às vezes, além da casa espírita. Exato, porque nós todos somos médiuns. E sendo médiuns, somos instrumentos do Espírito na disseminação da caridade junto aos necessitados. E muitas vezes somos auxiliares deles, dos desencarnados,
inconscientemente. Eles se utilizam de nós para fazer o bem a alguém. E nós não sentimos isso, mas o outro que é beneficiado compreende e pensa que fomos nós que fizemos alguma coisa. E ficamos com mérito. Apenas foi uma instrução, é instrumento, né? Que recebeu aquela orientação daquele irmão tão amado que passou para aquele outro que estava necessitando. Uma vez, viu? Vamos ver se ainda dá tempo, acho que dá. Uma vez eu estava fazendo uma caminhada aqui em Boa Lagoa, uma orla maravilhosa lagoa, muito extensa. De repente chegou uma pessoa que eu nunca tinha visto essa pessoa. Essa pessoa começou a conversar comigo, aí eu comecei a responder para essa pessoa. Eu falei, meu Deus, me dá uma luz. O que eu faço, meu divino mestre? Me ajuda. Aí, nesse momento, me deu uma inspiração tão profunda que eu falei, assim, com aquela pessoa, tudo, assim, parece que vinha minando, assim, minha cabeça, com a minha linguagem, sabe? Parece que vinha minando na minha cabeça e eu fui falando com essa pessoa. Depois, passado um tempo, eu estava em volta da lagoa fazendo caminhada. Encontrei aquela pessoa agradeceu tanto, eu falei, agradeça ao nosso Cristo Jesus, à nossa divindade, que lhe orientou nesse momento. Ele falou, sabe por quê que eu estou falando com a senhora? Porque naquele momento eu estava indo para me suicidar, devido a um sério problema do qual eu contei para a senhora, e eu falei, foi Deus, foi o Mestre Jesus que te orientou, foram os missionários de Cristo Jesus. Eu não fiz nada por você. Chegou a me arrepiar aquele dia, me deu assim. E depois eu falei, meu Deus, obrigada, Jesus. Só fiz agradecer muito, 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 muito. E estava bem diante da natureza, daquelas águas, pássaros cantando, aquilo ali estava num ambiente bem propício para a gente ver, parece que tinha uma coisa muito grande ali, que parece não, tinha, que estava nos acobertando ali, nos irradiando de luz. É isso mesmo. Um dia, um amigo espiritual, nossa mediúnica, disse para nós, os médiuns, vocês não sabem o bem que fazem quando dizem aos outros que a morte não existe. E essa é a tarefa do Espiritismo, revelar que a vida é incessante. Verdade. Olha, vou ver se mais alguém tem alguma pergunta mais para fazer, dá o prazer de fazer. Se não, depois você, Chico, vai fazer a prece, viu? Do final. E Deus que te abençoa por essas instruções maravilosas, por esses ensinamentos, por essa luz tão profunda que é os ensinamentos de Jesus para nos orientar e iluminar nossos caminhos. Deus te abençoe sempre e ilumina seus caminhos. Então, neste momento, vamos agradecer a Deus por esses momentos que tivemos, esclarecimento para todos acerca da proposta do Cristo, esclarecimento da humanidade, através do nosso entendimento, nosso trabalho de divulgadores. Graças te damos, Senhor, por termos sido úteis nesse trabalho e pedimos teu amparo por todos aqueles que sofrem, tanto as dores da ignorância, quanto das condições da própria vida aqui no mundo. Que tua luz esclareça nossa mente, teu amor fortaleça nosso ânimo, a fim de sermos hoje e sempre bons instrumentos de tua paz, tua verdade, onde quer que sejamos chamados. Orienta-nos, Senhor, porque sem ti caminharemos à mercê do mundo. E somente em ti encontramos as palavras de vida eterna. Portanto, fica conosco, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós nos temos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Assim seja.